Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Mercado, que hoje recebe a médica cardiologista, doutora Paula Amador, que é também diretora técnica do Hospital do Coração. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Doutora, eu vou começar te perguntando logo como está o coração do paraense. E em relação às demandas de vocês, ao público, como é que está a conscientização dessas pessoas? Olha, o coração do paraense, acho que vai bem de um modo geral, mas aqui na nossa região, as doenças do coração, elas são equivalentes ao que ocorre no Brasil. Então, eu não sei se vocês têm informação, mas as doenças que mais matam no mundo inteiro são as doenças do coração. Em torno de 30% a 35% da população morre de doenças cardiovasculares. Nossa. Então, isso é mais ou menos equivalente no Pará, no Brasil, e são as taxas equivalentes do mundo também. Então, é de extrema importância a gente falar sobre o assunto, a gente discutir, trocar informação, porque realmente é muito prevalente a doença do coração no mundo todo. Números altos, né? Dados muito altos. Doutora, e o que falar sobre pessoas que a gente vê que têm hábitos saudáveis, que têm a prática do exercício físico e mesmo assim têm níveis de colesterol alto, algumas vezes já sofreram algum problema, né, com cardiovascular? Existe um componente genético que é muito importante, influencia muito na questão das doenças do coração. Então, existe a doença do coração ela é multifatorial, né? Não é uma coisa somente que vai causar a doença. Principalmente quando a gente fala das doenças vasculares, né? Que é o infarto, que é a doença que mais mata. Então, a genética é muito importante para isso. Mas eu vou usar o gancho do que você falou do paraense, né? A nossa região é uma região onde as pessoas se alimentam muito mal. Então, por mais que tenham hábitos saudáveis, que fazem exercício, só essa questão do consumo da farinha, do consumo acaba consumindo com açúcar, o açaí, acaba consumindo muita farinha, muita fritura. Então, essa questão de hábitos saudáveis é muito relativo, porque às vezes a gente imagina que tem hábitos saudáveis, mas quando você vai investigar um pouquinho melhor com os pacientes, você vê que não é tanto assim. E aí você tocou no açúcar, eu vou falar de um ponto que eu não sabia e por isso quis trazer a informação até aqui, porque eu acredito que muitas pessoas não saibam a relação do diabetes com o coração. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. A diabetes é uma das doenças que tem maior influência na doença cardiovascular. Então, um dos maiores vilões é a diabetes. E hoje a gente considera taxas acima de 100 já como paciente diabético. Então, eu falo isso porque muita gente fala assim, não, mas meu açúcar está só um pouquinho alto. E esse pouquinho alto já tem uma relação imensa. E ele degenera os nossos vasos sanguíneos, a doença em si, e acaba cometendo todos os vasos. Então, a gente vê pessoas que precisam amputar a perna, que precisam fazer a diálise, mas o vaso do coração é o menor. Então, é logo um dos primeiros a serem acometidos. Então, e é importante a gente falar porque eu relacionava sempre a hipertensão, tabagismo, obesidade, mas olha aí, gente, a diabetes, né? Todas essas doenças que você citou, e a gente tem o que a gente chama de síndrome metabólica, que é o conjunto dessas doenças, né? Aquela pessoa que tem uma circunferência abdominal aumentada, que tem hipertensão junto com colesterol, ou hipertensão junto com diabetes, às vezes até uma doença no limite, que não chega a ser aquela hipertensão clássica, aquele diabetes só inicial. Isso associado à obesidade já tem uma repercussão imensa na nossa doença do coração. E você falou da circunferência abdominal e a gente que vive hoje tempos em que as pessoas estão se cuidando mais a nível físico, né? Tem uma turma aí mais fitness. Só a circunferência abdominal de forma isolada já pode ser considerada um fator preocupante? Já, como eu te falei, é uma doença multifatorial. Então, nós como médicos, a gente tem a obrigação de agir em todas as alterações do paciente, porque uma alteraçãozinha dessa já tem uma repercussão em algum momento, né? Claro que só a pessoa ter um aumento da circunferência abdominal não necessariamente vai infartar, mas isso com o tempo, com a idade, a pessoa envelhecendo e qualquer outro desajuste já vai em algum momento dar uma repercussão maior. Então, eu acho que a gente tem que conscientizar
a saúde mesmo como um todo, buscar mudanças no estilo de vida que melhorem tudo. Doutora, e não tem jeito, a conscientização, ela passa pela informação, né? Com certeza. Se eu tenho informação, eu consigo agir. Em relação à genética, que você falou ainda há pouco, a gente conhece também casos de quem teve pais e avós que faleceram em decorrência de problema cardiovascular. Esses filhos, netos, têm que se preocupar? Tem que se preocupar sim. A genética é muito relevante na doença do coração. De novo, principalmente nas doenças cardiovasculares, porque às vezes a pessoa tem outras doenças que não passam para os filhos, né? Por exemplo, uma insuficiência cardíaca, às vezes é adquirida por diversos fatores. Mas a doença cardiovascular, que é a coronariopatia, que é o infarto, isso tem muita relação genética. Então, o que a gente pode fazer, já que a genética a gente não pode mudar? Mudar todos os outros fatores de risco, mudar o comportamento nos outros fatores para minimizar o risco da genética. Doutora, existem algumas pessoas saudosistas, eu estava lembrando agora, que costumam dizer assim, na época dos meus avós, a gente cozinhava com banha de porco e ninguém morria do coração. A gente escuta muito isso. E o que você... Eu acredito que sim, mas também naquela época não eram tão investigadas, né? Não vinha tão à tona essa questão das doenças. Mas aí tem gente que fazendo a defesa da banha de porco, gente falando, não, melhor o óleo. Na verdade, acho que ambos era melhor não usar, né? A fritura, ela vira gordura no nosso organismo. Então, hoje, o que acontece? As pessoas vivem muito mais. Né? Além de investigar, da gente ter os meios, hoje a medicina ela é muito avançada nesse sentido. Exato. Uma pessoa que infartava na época dos avós não conseguia fazer nada. Hoje uma pessoa infarta, é atendida no hospital, se for atendida a tempo, coloca estente e sai do hospital para voltar a ter uma vida normal. Então não dá para a gente comparar, porque naquela época as pessoas morriam com 60 anos. Hoje as pessoas têm uma expectativa de vida muito maior. Muito maior. E a gente ter cuidado também, eu estava lendo sobre o modismo, né? Porque aí ficou uma onda do óleo de coco. E aí depois eu vi um artigo numa revista onde um cardiologista falava, inclusive, não, nem o óleo de coco nem não um é óleo. É a mesma coisa, até vou voltar para o açúcar. Muita gente pergunta assim, mas e o açúcar mascavo? Mas e o açúcar demerara? Açúcar é açúcar. Açúcar tem que ser banido. Não tem um açúcar melhor. Tu não consome açúcar? Não. Nada? Não. Eu faço tudo certinho para dar um bom exemplo para os meus pacientes. Tá certíssima, eu chego lá. O açúcar ainda é o meu caro ali. Não em grandes quantidades, mas eu ainda consumo. Ainda não consigo um cafezinho totalmente eu sem consegui. açúcar. Há pouco tempo, é difícil. Mas depois que a gente acostuma, fica melhor até. E dizem que nem consegue mais tomar com açúcar. Não. Depois termina. E o ovo, tão falado do ovo, que já foi vilão, hoje é mocinho. Para o coração ele é o quê? Olha, a forma de preparar os alimentos tem muito mais impacto no que o alimento em si. O ovo é um excelente alimento. A forma de preparar é mais importante que necessariamente o alimento. Exatamente. Né, o ovo, ele é um excelente alimento. Ele tem um nível de proteína muito alto. E a gente orienta muitos pacientes que consumam proteína em todas as refeições, que é o que dá a sustentação do nosso corpo. Agora, se você for fazer um ovo frito, isso sempre será um vilão. Mas um ovo cozido, um ovo feito na comida de outras formas, ele é muito bem-vindo. Eu recomendo para os pacientes, porém, como tudo na vida, deve ser consumido com moderação. Certo. Outra questão de hábito que eu já percebi de algumas pessoas, ou pode se chamar de modismo também, é todo mundo com aquele aparelhinho de medir pressão em casa, achando que resolve. E aí eu quero saber o que tem de verdade e o que não tem. O que tem de mito e o que tem de verdade. Porque tem gente que fala que não adianta, que não funciona. Eu quero saber se funciona ou não funciona. O aparelho de pressão em casa. Aqueles que a gente compra na farmácia. Tá. O melhor aparelho que vende na farmácia e até barato é aquele que a gente coloca um manguito aqui. Aquele que dá... Aperta. Não, só aperta aqui, ele é digital, ele é ótimo. Se a pilha estiver boa, ele funciona super bem. Eu acho válido, sim, porque eu acho que é uma forma de ter um controle. A hipertensão, ela não costuma dar sintoma. A maior parte das pessoas descobrem que são hipertensas por acaso.
Sério? Sério. Então não tem aquela coisa de falar, É a porque eu pessoa tô com fica dor de cabeça. suando, dor de cabeça, dor na nuca. Tem gente que Não. fala assim, a nuca começa a doer, formigar. Quando Vocês acham você que é o tem sinal? um sintoma, já são níveis muito elevados, Certo. ou são pessoas que já têm algum grau de lesão em algum órgão-alvo, que a gente fala. Então, sente dor no peito, quando a pressão está alta, mas é porque já tem alguma coisa no coração. Por exemplo, a maior parte das pessoas hipertensas não sabem que são. Então, eu acho válido você, de vez em quando, aferir a pressão, não só em casa, quando tiver oportunidade, quando vai no médico, mesmo que não seja um cardiologista, seu clínico ou seu médico de outra especialidade, verificar a pressão, porque a maior parte das vezes é assim que descobre que são hipertensos. E aí, para quem não sabe, que está assistindo a gente, para quem não sabe como identificar, o que seria? Como é que eu posso ficar preocupada que eu tenho pressão alta, que eu tenho pressão baixa? Como é que é? Bom, no nosso dia a dia, tudo que a gente faz interfere na nossa pressão. Então, se eu verificar a pressão, depois de fazer um esforço físico, depois de um estresse, depois de ter me alimentado, imediatamente após alimentar, a gente pode, fisiologicamente, ter a pressão um pouquinho alta. Seria quanto? Acima de 14 por 8,5, por 85. Agora, medidas de forma adequada, numa pessoa descansada, acima desse valor, é sempre bom procurar um médico para fazer uma avaliação melhor. Medidas isoladas não classificam a pessoa como hipertenso, mas sempre que você apresentar um pico numa medida, o ideal é você procurar um médico para fazer uma investigação. E o hipertenso, é verdade que ele vive ali sob medicamento, já algo que não tem volta? Olha, Mel, tem uma coisa que eu gosto, que eu falo muito para os meus pacientes, é assim, a primeira etapa de todos os tratamentos é a mudança do estilo de vida. Então, tão importante quanto tomar o remédio, é importante a gente ter uma alimentação saudável e fazer atividade física. Eu digo, gente, remédio é todo dia? Sim. Então, exercício é todo dia, dieta é todo dia. Então, muitas pessoas, a gente, só com essa mudança do estilo de vida, a gente consegue controlar tanto a diabetes, quanto a hipertensão, quanto a dislipidemia. O problema é que a adesão das pessoas é difícil, mas eu digo, nunca é tarde. Até para idosos, alguns a gente consegue convencer. E é importante tocar nesse ponto, porque eu conheço também pessoas que fazem o uso da medicação diária, né, para hipertensão, mas a vida continua, a alimentação continua muito ruim, o nível de estresse muito alto, e a pessoa quer que só aquele remédio dê conta, né? Exatamente. Mas aí, falando no estresse, o cortisol, o estresse, ele pode levar também a um problema cardiovascular? Também é um fator de risco que, junto ali, quanto mais fatores de risco você acumular na sua vida, maior o teu risco de ter uma doença no coração. Então, isoladamente, às vezes, quando é um pico muito agudo de estresse, pode ocasionar uma doença aguda. Mas aquelas pessoas que estão ali o tempo todo vivendo sob estresse, têm um risco mais aumentado, sim. Então, podemos dizer, encerrar esse papo esclarecedor com estar feliz faz bem ao coração. Com certeza. Estar feliz, viver num ambiente bom, né? Em relação aos hábitos, só para a gente deixar aí para a nossa audiência, além dos produtos industrializados, o que a gente poderia colocar aqui de hábitos fáceis? Porque tem isso também, né? Às vezes a gente recebe tantas sugestões ou diz assim, não, dicas, mas que são tão difíceis de aplicar. O que seriam hábitos fáceis de aplicar, doutora, que você pode deixar para a nossa audiência, que vai aí ajudar a combater? Isso que você falou é uma coisa que eu falo demais. Eu acho que tem que ser fácil. A comida tem que ser gostosa. Não é porque você... não é aquela dieta, é para sempre. Não vamos fazer uma dieta, perder tantos quilos, não é. É uma mudança de estilo mesmo. Então, evitar açúcar, gordura, fritura, mas incluir atividade física na sua vida. Incluir uma atividade física prazerosa, porque tem que ser bom, tem que ser legal. Incluindo o final de semana, colocar a família para andar, para passear num parque, para andar de bicicleta, para nadar. Fazer substituições na alimentação, diminuir massa, diminuir gordura, mas substituindo por coisas fáceis. A gente vive numa região... Eu vou só falar um pouquinho sobre a dieta do Mediterrâneo. É a dieta que a gente preconiza como a melhor dieta do mundo para o coração.
E até tem estudos mostrando que as pessoas que vivem no Mediterrâneo vivem mais, que é ali na região da Grécia. E o que eles comem? Peixe. E verduras, e legumes. Tem abundância exatamente. Aqui, né? A gente mora no melhor lugar para isso. A gente tem aí abundantemente os melhores alimentos disponíveis, fáceis na feira. Então tá aí para nós. Não, e eu andando, fazendo mercado, eu ainda fico boba de ver, porque a gente ainda tem, além de ser mais saudável, é mais barato. Exatamente. A carne vermelha dispara. Eu estou super feliz que o açaí está caro, que o povo já não come a farinha, já não põe açúcar, já não come a fritura. Né? O açaí em si é bom, mas o problema é o açúcar e a farinha, né, doutora? Doutora, e com o digital, a gente viu esse movimento da medicina, dos médicos ali presentes nas redes sociais, trazendo conteúdo. Como é que você vê isso? Você usa a sua rede social para isso? Olha, eu estou engatinhando ainda. Estou me treinando para isso. As pessoas devem pedir, né, doutora? Põe conteúdo no Instagram. Mas eu acho maravilhoso. Eu acho que você ter uma informação que você está aqui em Belém, uma pessoa que está no outro lugar do mundo, poder te assistir, poder trocar ideia. Eu acho que o conteúdo digital ele é infinito. Porque uma pessoa que vai te assistir, ela não vai deixar de me assistir. Então, todo mundo está ali para trocar informação mesmo. Eu acho que se for uma coisa boa, para o bem, para... Isso que você está fazendo aqui, eu acho excelente. Eu acho que os médicos têm que aproveitar esse gancho, sim. E sabe, doutora, uma coisa que eu acho muito legal de ver médicos ali gerando conteúdo é justamente poder trazer notícias, notas, informação da medicina, informação de saúde com credibilidade. Porque se os médicos não fossem para as redes sociais e ela fosse só um campo de outros profissionais que muitas vezes querem entrar no terreno, que a gente fala assim dos médicos, né, no âmbito dos médicos, de algum assunto, muitas pessoas poderiam consumir, a gente tem aí, está cheio de fake news hoje em dia, consumir notícias que não são verdades, né? E aí eu acho que o médico é importante por isso. Eu gosto quando tem conteúdo de médico que tira as dúvidas, que traz para a gente ali, olha, não, é isso daqui. Ouvir através de um médico sempre vai dar mais credibilidade. A gente vai acreditar mais naquela notícia. Então, por isso que eu achei o movimento, enquanto jornalista, eu acho um movimento importante ter os médicos ali, lógico, de acordo com as regras do conselho e tudo que a gente sabe que mudaram muito, né? As regras do conselho, elas são bem mais flexíveis agora. A gente pode mostrar resultado, a gente pode fazer algumas coisas que não podiam antes, porque às vezes as pessoas têm dúvida. Só falar também, sim, mesmo médicos também podem falar. Poxa, então que bom. Então, aproveita a nossa audiência, deixa pra gente as redes sociais do Hospital do Coração, a sua rede social, se já estiver aberta ali, está engatinhando, mas se já estiver aberta, deixa para nossa audiência essas redes sociais, por favor. A rede social do Hospital do Coração, o Instagram, é o Hospital do Coração do Pará. E a minha é Paula Amador. Paula Amador, não tem o doutora, tá? Não só tem, Paula Amador. Só Paula Amador. Então, @Paula Amador, @Hospital do Coração do Pará, as redes sociais que vocês vão poder conferir mais notícias benéficas aí para o nosso coração. Doutora, muito obrigada por essas informações e por ter tido uma brecha aí, que a gente sabe que a agenda de médico, né, gente, não é fácil, mas por ter tirado ali um tempinho para vir trazer essas informações para a gente. Obrigada também, Bel. Eu que agradeço. Para você que nos acompanhou, muito obrigada e até a próxima.